O bate-papo de hoje do programa Diferente é sobre a COP21, as contradições entre o que o governo Dilma prometeu fazer na Conferência do Clima, em dezembro de 2015 em Paris, e aquilo que de fato está praticando. Recebendo para esse bate-papo Ana Carolina Amaral, jornalista, mestre em ciências holísticas, moderadora da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, cobriu a COP21 em Paris para a revista Época. Reinaldo Canto, jornalista especializado em sustentabilidade e consumo consciente, professor de gestão ambiental e colunista da Carta Capital. Dalmar Condes, jornalista, fundador e diretor do site Envolverde, especializado em jornalismo econômico e em ciência ambiental. Começar livre aí para quem quiser falar, mas sem trocadilho. Em 3 meses, 4 meses, mudou o clima de festa, de otimismo que tinha na Conferência de Paris, e esse clima hoje é de pessimismo? Quem quer começar? Eu acho que, só para levantar a bola, eu acho que mudou para a maioria dos países que tinham um papel decisivo ali na conferência, né? Não foi só no Brasil, né, que teve sim, uma mudança de clima quando o plano plurianual para o plano decenal de energia teve vários vetos, né, da presidente em relação às energias renováveis, energias alternativas. Quer dizer, mostrou que todo aquele discurso, engajamento na COP era para inglês ver, para o mundo ver, né, e não convencer os brasileiros aqui dentro. Mas teve isso em outros países importantes também, né? Nos Estados Unidos também a Suprema Corte, eles congelaram o processo que os Estados Unidos estava fazendo na legislação para ter um corte de 32% nas emissões até 2030. Ou seja, as partes mais conservadoras dos países estão começando a atuar para responder ou tentar frear esse processo. Em vários países isso está acontecendo, né? É uma resposta, eu acho que faz parte desse processo mesmo. Eu acho que o muito importante que a gente verificou nesse chamado acordo histórico, graças ao que foi definido, ou seja, começou o fim da era dos combustíveis fósseis, eu acho que foi o grande recado. E, obviamente, a partir de agora, a gente tem toda uma discussão e todo um trabalho de casa que precisa ser feito por todo mundo. Seja a sociedade civil, sejam os governos, como você falou do governo Dilma, mas também vamos pensar nos governos locais, não? Sim. E também a iniciativa privada. Se não houver uma participação global e maciça, a gente terá muito pouco a comemorar nos próximos anos. Né? Então, quer dizer, o que seria inicialmente esse acordo histórico, ele vai se perder por falta de ação. Mas eu acredito sim que se a gente tiver um trabalho grande, inclusive da própria mídia, de engajamento das pessoas, a gente pode começar um processo de transformação. No caso brasileiro, eu acho que nem deu tempo para mudar nada. Né? Nós tivemos a COP em dezembro. Até o final de dezembro teve várias publicações que abordaram o tema COP, a cobertura da COP. Foi uma COP mais midiática do que eu esperava, por conta dos atentados de Paris. Eu achei que a COP iria perder um pouco do seu apelo midiático. No entanto, ela não perdeu, ela manteve esse apelo. E eu acho que, na verdade, a gente ainda não digeriu o que foi conversado na COP, o que foi decidido nessa COP. Enquanto institucionalidade, pegando os objetivos, por exemplo, que o governo brasileiro levou à COP, né? Não tem nada de novo lá e a maioria está cumprido. Né? O Brasil tem uma vantagem comparativa em relação à geração de energia considerada energia limpa, que é energia hidrelétrica, que quando a gente tem rios razoavelmente cheios, a gente tem uma geração hidrelétrica muito alta. Então, num cenário ideal de produção hidrelétrica alta, a geração de energia limpa do Brasil dentro desse critério está cumprida. Boa parte do que o Brasil levou lá já está feito. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar um pouco o modelo de ver a economia. A economia brasileira é uma economia suja. Né? Ela ainda é uma economia muito dependente de transporte rodoviário, uma economia muito dependente de um padrão de consumo ainda do início do século XX, a gente pode dizer. Então, o que a gente precisa fazer nos próximos anos, acho que esse ano nem tanto, mas em 17, 18,
que as metas vão até 2030, né? É começar a fazer aquilo que o Reinaldo falou. Nós estamos no início do fim da era do petróleo e a gente precisa definir o que isso significa em cada setor da economia, porque o petróleo não é uma coisa presente num ponto ou no outro, ele é uma presença universal na economia. A definição da economia do século XX é o petróleo. O petróleo começa a ser usado em 1900 e chega ao seu pico em 2000. Então, como é que a gente faz esse fim? Como é que você constrói ou desconstrói a economia do petróleo? O papel do Brasil nesse cenário é um papel coadjuvante. O Brasil não tem liderança na questão climática, deveria ter. Nós temos a maior floresta tropical do planeta, no entanto, não temos uma liderança climática. Temos uma liderança na área de organizações sociais. As organizações sociais brasileiras são muito mais ativas e muito mais contundentes do ponto de vista global do que o Estado brasileiro. O que o governo poderia ter feito? Quer dizer, porque muito se falou do papel de liderança da ministra do Meio Ambiente, que liderava os países em desenvolvimento, que representou o que representou o Brasil lá, quer dizer, mas o que foi de fato esse papel do Ministério do Meio Ambiente lá em Paris e o que tinha de cenário ideal, qual foi o cenário possível e o que restou hoje de real para o Brasil e um pouquinho pegar o que o Dal falou, de o que cabe ao governo, ao Estado, o que cabe à iniciativa privada, organizações sociais, o que a gente tem que fazer? Como tornar, de fato, as metas alcançáveis? O que eu percebi assim, durante a primeira semana, principalmente da COP, foi que o governo brasileiro tinha muita resistência em mediar a relação entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né? Como a gente estava ali no meio termo, esperava-se muito que o Brasil tivesse esse papel de mediador que conciliasse os interesses, as responsabilidades diferenciadas e jogou muito na defensiva por muito tempo. Então, os países desenvolvidos estão querendo empurrar para a gente uma responsabilidade histórica que não é nossa e ficaram naquele discurso emperrando, né? Todas as conversas com a imprensa, não saía daquele lugar. E na segunda semana teve uma pressão muito grande das ONGs, tiveram várias ONGs que pressionaram o Brasil, chamaram a imprensa para conversar, a VAS fez várias conversas, né, em que eles falavam, não, o Brasil precisa tomar a frente dessa discussão, dessa mediação. E no final acabou me surpreendendo, porque o Brasil ele não apresentou uma solução mágica, nem sei se tem uma solução mágica para essa diferença, mas conseguiu algumas propostas. Por exemplo, o texto final ficou que os países, né, para resolver essa diferença entre os desenvolvidos, que hoje já emitem como gente grande, né, já emitem como país de grande porte, e os que têm responsabilidades históricas, ficou assim no texto final que eles vão aumentar, os em desenvolvimento vão aumentar a sua contribuição até chegar no mesmo patamar, né, aí ao longo da próxima década. Então foi um arranjo diplomático que funcionou, que conseguiu consenso ali. Então eu acho que o papel do Brasil me surpreendeu em conseguir resolver essa situação, pelo menos diplomaticamente, ali no texto, né? E algumas outras propostas também. A questão a forma como o RED+, né, que é justamente a possibilidade da gente conseguir compensar as emissões com a regeneração da floresta, foi colocada pelo Brasil e pela União Europeia no texto no final, aí, na metade da segunda semana. Isso não estava, né? Então, teve algum que já estava quase que inesperado, né? A diplomacia brasileira, né? A diplomacia brasileira, num determinado momento, assumiu o protagonismo, uma coisa que a diplomacia brasileira sempre fez muito bem, né? Essa mediação de debates internacionais é uma coisa que o Itamaraty faz com alguma experiência, com alguma tradição. O embaixador Figueiredo e a ministra Isabela, num determinado momento, assumiram muito mais um protagonismo diplomático na conferência do que de liderança propositiva, né? Isso, nesse ponto, a gente tem que fazer uma certa justiça à equipe brasileira, ao staff brasileiro que estava lá. Nesse momento que a Carol falou que as negociações entraram em diversos impasses, esses impasses foram desfeitos
em muitas horas de conversas entre a diplomacia brasileira e a ministra Isabela e os países que estavam envolvidos. Há uma conversa de bastidor de que o Obama ligou para Dilma e pediu para Dilma colocar a diplomacia brasileira a serviço de destravar a negociação. Né? Eu tenho alguns depoimentos de que essa conversa realmente existiu, de que o Obama realmente ligou para Dilma e pediu para ela colocar a diplomacia. E você tem um ponto de transição, de mudança mesmo, de postura dos representantes brasileiros durante a conferência. Sim. Naquele momento, a diplomacia brasileira assume um protagonismo negociador. Não é um protagonismo propositivo, mas negociador. E aí, como a Carol disse, a negociação avança e começa a chegar ao formato final do acordo. E foi muito interessante, eu estava também na COP, inclusive correspondente da Envolverde, que a gente via assim, do ponto de vista internacional, havia sempre uma visão de que o Brasil era um país protagonista na discussão. Sim. E realmente colocou de maneira bastante forte essa sua presença. Já para as organizações que trabalham no dia a dia com o Brasil, como o Observatório do Código Florestal, o Observatório do Clima, o próprio Greenpeace, o WWF, haviam muitas críticas dessas organizações, exatamente porque o Brasil tinha uma postura ainda muito tímida diante do que poderia. O que o Dal tinha falado. Que as o Brasil, propostas foram conservadoras. As foram propostas brasileiras foram o que o Dal falou. Quer dizer, o Brasil deveria ser um grande protagonista e, por vezes, ele se intimidou e não assumiu essa posição. A dúvida que fica, e para o leigo, quer dizer, além disso, das propostas estarem aquém do que poderiam ter avançado, fica sempre a questão seguinte, e na visão do leigo, quer dizer, a visão da pessoa comum, eu e quem está assistindo esse programa. Fica só no papel, é importante, esses acordos até 2030, quer dizer, quem fiscaliza, quem faz cumprir, isso é importante porque aponta, sinaliza para onde nós queremos chegar ou de fato isso vai ser cumprido, é uma coisa que vai ter efeito prático. Quer ver uma coisa importantíssima que eu acho que foram dois pontos que foram muito destacados. Nós tivemos uma COP que foi a 15 em Copenhague, em que havia uma grande expectativa. Então o que aconteceu? Todo mundo chegou à conclusão de que realmente o aumento da temperatura é um grande problema, só que na hora de sair do papel é que a coisa não aconteceu. Sim. Ou seja, não se fechou um acordo como se gostaria. Neste momento, qual é a grande diferença que a gente pode colocar em relação à COP21? Além de ter essa história do fim da era dos combustíveis fósseis, ou seja, se dá início a isso, tiveram exemplos, inúmeros exemplos, de que, por exemplo, investimentos em energia fóssil vão deixar de ser feitos e alguns já foram. Por exemplo, a gente até escreveu sobre isso, que tem fundos de investimento que tem um patrimônio de 3,4 trilhões de dólares, que anunciaram definitivamente que não vão colocar mais um tostão em subsídio para combustível fóssil. Então, isso já não é no papel. Não significa, eu acho, que as coisas se resolvam. Sim. Porque para se resolver e realmente a gente não atingir esse aumento de temperatura, por exemplo, de 2 graus, que vai ser uma coisa terrível, ainda precisam ser dados muitos passos, mas não é a mesma coisa que ficar no papel. Ou seja, ficamos no meio do caminho até este momento. Eu vou deixar você responder, mas já incluindo outra pergunta. Por exemplo, a questão do 1,5 grau de aquecimento, esse limite. É científico isso? Isso é um chute? Dá para você dizer, com essas ações a gente não vai atingir 2, vai atingir 1,5? Ou isso é uma expectativa otimista? Eu fiz essa pergunta lá para a Susana Kahn, que é uma grande cientista brasileira, e ela diz que é científico dizer que a gente dificilmente vai conseguir limitar o aquecimento a 1,5, porque a gente já conseguiu aquecer 1 grau no último século. Mas que a conta fecha, quer dizer, o nível de emissão, a quantidade de emissão é proporcional, sim, dá para fazer essa correlação entre emissão e aquecimento. Então, se a gente conseguisse diminuir essas emissões para 350, 400 ppm, a gente conseguiria conter esse aquecimento para menos de 2 graus. Mas dificilmente a gente vai conseguir fazer isso, né? Tanto que no texto ficou um compromisso com 2 graus na direção de 1,5, porque já soaria muito hipócrita dizer, não, vamos nos comprometer com 1,5, porque é praticamente impossível.
Essa coisa de pensar a longo prazo, de projetar a longo prazo, né, 15 anos na frente, uma das coisas um exercício que você pode fazer é olhar 15 anos para trás e ver o que mudou de 15 anos atrás para cá. Os avanços. Os avanços nas diversas áreas, né? Por exemplo, do ponto de vista de tecnologia digital, esses 15 anos foram revolucionários. Né? Você teve o início da tecnologia digital lá nos últimos 5 anos do século XX, e até o ano 2000 era uma coisa mais ou menos. Telefone funcionava, smartphone era uma intenção. Hoje em dia você tem uma verdadeira revolução digital no planeta, com um volume de informação circulando que nunca se imaginou. Qual vai ser o efeito desse volume de informação que circula no planeta se uma parte disso tiver o foco em superar a economia de carbono? O que pode acontecer se de repente você tem, digamos que 5% das iniciativas digitais, acadêmicas, dos estudos que circulam pelo planeta, trabalhando nessa direção? Né? É imprevisível o que vai acontecer. O que eu noto é que existe uma certa vontade de alguns setores de mudar. Mas você vai dizer, então se os setores têm vontade de mudar, então está tudo bem, a gente está indo. Não sei, porque o petróleo caiu para $30. E isso, ninguém me convence que não existe correlação entre você dizer que vai acabar o uso do petróleo e o petróleo sair de $100 o barril e ir para $30. É mais ou menos assim, olha, você não está mais conseguindo vender carne porque está muito caro, o quilo da carne cai de 40 para R$5. E as pessoas voltam a comer carne. A transição tecnológica normalmente exige investimentos. Aí você pega e bota o principal combustível lá embaixo, que é o principal custo dessa brincadeira, as pessoas começam então ao invés de eu fazer esse investimento hoje, eu vou fazer o ano que vem, tá bom? E começa a empurrar. Então agora o que a gente tem nesses 15 anos é um grande embate entre a economia que queremos e a economia que temos. Né? E a economia que temos é resiliente, ela volta. Se você não ficar cuidando da mudança o tempo todo, ela volta para o que era. Então, esse é o grande embate. E eu acredito muito nos processos de inovação. Quando você tem inovações que mudam. Você tem momentos de inovação que mudam a cara do mundo. 20 anos atrás você queria um Google para chamar de seu? Você imaginava ter um smartphone que te dá acesso à internet, ao seu e-mail, a rapidez dessas coisas. A própria área de audiovisual, de vídeo, o YouTube, com milhões de vídeos publicados diariamente, isso são iniciativas disruptivas, que transformam completamente o que era antes para um depois que a gente não sabe qual é. A minha aposta é que se a gente tiver esse depois com um olhar de uma economia de baixo carbono, a gente consegue implantar pelo menos uma boa parte do que é necessário para essa economia de baixo carbono. E mesmo que exista uma dúvida em relação a 1,5 graus, poxa, mas isso é alcançável, cientificamente provado? A questão é que se você ficar parado e efetivamente não colocar nada em prática, ou seja, nós vamos estar numa situação muito pior. Né? Quer dizer, as ações elas são necessárias, até por exemplo, o que o Dal falou da questão do petróleo a $30, né? Nós temos uma questão no Brasil do pré-sal. Como é que fica o pré-sal agora? Quer dizer, diversas entrevistas que eu fiz na COP colocava, nós estamos o quê? Trabalhando agora para ter uma infraestrutura que vai ficar obsoleta daqui a alguns anos? Né? Quer dizer, ou seja, parar e não fazer esse processo de transição, não começar a mudar efetivamente, só vai aumentar a questão do prejuízo. O quanto nós vamos efetivamente conseguir fazer com que as coisas se coloquem de uma maneira melhor e frear de alguma maneira também a questão das mudanças climáticas, eu acho que depende exatamente desses esforços. Né? Queria chamar a atenção também da comunicação. Né? Como eu falei antes, que é fundamental que a sociedade se engaje
mas ela também precisa reconhecer que é um problema. Eu acho que se a gente teve dificuldades recentemente com a questão da água, que demorou tanto tempo até para cair a ficha das pessoas, imagina uma questão como mudança climática, em que o reconhecimento do problema, ele não, acaba não sendo tão simples, né? Felizmente, por exemplo, o Leonardo DiCaprio falou na entrega do Oscar, né? Ele falou da questão do próprio filme que ele trabalhou, que tinha pouco gelo, porque as mudanças climáticas estavam impedindo que numa época de inverno tivesse o gelo ali, para mostrar o quanto isso é grave. Outras iniciativas também de comunicação, elas estão sendo feitas, né? Aos poucos a gente tem falado, mas eu acho que os esforços eles precisam ser muito maiores e as pessoas, a dona de casa, o trabalhador, um estudante, ele precisa entender de que isso é sim um problema dele e tudo que tiver ao seu alcance, junto com as macro situações, governos e iniciativa privada, todo mundo precisa trabalhar nesse sentido. Tem uma coisa em relação à temperatura, Maurício, que é o seguinte. Você tem uma meta de 1,5 graus, né? Com 2, talvez. Digamos que chegue a 3. O que precisa é parar de subir. Sim. Por quê? Porque o sistema planetário, ele precisa de estabilidade para voltar ao equilíbrio. Né? Então, digamos, se você tiver 3, vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia. Vai ter áreas inundadas, vão ter tempestades e tal. Agora, depois de 50 anos a 3, o planeta vai se estabilizar. Sim. Porque, agora, se nós não fizermos nada e ela continuar subindo indefinidamente, aí nós estamos num caminho de extinção. Aí nós entramos numa rota de extinção. Extinção do planeta? Não. Extinção do nosso modo de vida. Do modo de vida da humanidade nesse planeta. Né? Então, em algum momento, nós precisamos estabilizar o clima para que o ecossistema do planeta volte a ter a sua lógica novamente. Se adapte a essa realidade. Se adapte a essa nova realidade. E ele vai se adaptar. Aliás, ele se adapta a qualquer coisa. Quem não se adapta somos nós. Sim. Aí eu volto na questão do pré-sal, por exemplo. Quando o governo anuncia como salvação econômica o pré-sal, quando os estados todos estão aí preocupados com os royalties e é a salvação também de cada estado, é o dinheiro que vem do pré-sal, isso é um desserviço que prestam à população, à qualidade de vida do país. E como você exigir, você falou da conscientização das pessoas, que as pessoas se envolvam nisso e busquem uma solução, se o próprio Estado, o poder público, não aponta para essas soluções e coisas que eles poderiam fazer, por exemplo, frotas de veículos municipais com combustível renovável e não fóssil, quer dizer, como fazer isso? Nós temos a questão das autoridades públicas, que elas têm essa visão de século XX, né, na sua maioria esmagadora. Recentemente eu estive em Fortaleza, que teve um encontro, a Jornada das Cidades pelas Mudanças Climáticas, e conversando com o Márcio Lacerda, que é o prefeito de Belo Horizonte, e é presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Ele colocou, na verdade, essa consciência existe em algumas capitais, né? Algumas cidades começaram a colocar em prática essa visão mais moderna mesmo, né? Não, procurando tirar esse peso, por exemplo, dos combustíveis fósseis e trabalhar melhor essa resiliência e adaptação com relação a essas metas, tanto do desenvolvimento sustentável, como também de redução dos chamados gases de efeito estufa que sejam gerados nessa sua região. E ele falou, mas cidades pequenas, elas têm o problema da pressão constante dos problemas do dia a dia. E essas administrações, elas não têm absolutamente nenhuma visão de longo prazo. Eles só pensam numa questão básica de solucionar seu problema ali imediato. Ou seja, um posto de saúde, construção de uma escola. E esse que é uma questão que a gente precisa discutir mais. Por que mudança climática não faz parte desse cenário, sem que deixe de construir o posto de saúde que é necessário na cidade, ou às vezes recapear uma rodovia, uma estrada importante da cidade. Tudo isso tem que ser feito em conjunto, precisa haver governança. Uma governança que pense que o século XXI ele exige outras coisas que não apenas uma administração como ela funcionava anos atrás. Exige uma coisa que não existe mais, que é a capacidade de planejamento. Né? A gente olhar para onde a gente está, entender para onde a gente quer ir e planejar como é que sai daqui para chegar lá.
De uma maneira geral, assim, quase que total, os municípios brasileiros não têm capacidade de planejamento. Como o Reinaldo falou, eles respondem à emergência, são governos emergenciais. Né? Aquele planejamento, não, olha, a gente está aqui, a gente quer melhorar o nosso IDH. Então, quais são as ações necessárias para melhorar o IDH? A gente quer ter uma mobilidade mais eficiente. Então, quais são as ações para uma mobilidade? Esse tipo de visão integrada do processo não existe mais. Até porque a maioria não consegue tocar o dia a dia, né? Quanto mais pensar o futuro. Mas acho que a gente precisa começar a entender a questão da mudança climática não só como uma questão de consciência, porque acho que desde o começo a questão ambiental foi falada, a gente fala de o problema ambiental, né, como uma externalidade. Né? A gente tem a nossa vida aqui humana, que está acontecendo normalmente, e essa externalidade que a gente precisa cuidar, tem que ter consciência, não é de ninguém, é de todo mundo. É a patinha do cachorro, sabe? Você precisa ir lá fazer o curativo na patinha do cachorro. É uma questão de solidariedade, né? Você tem que ter um pensamento generoso, ir lá e cuidar. E o que a gente precisa é o contrário, é de ter a visão estratégica de entender que a gente é interdependente desse sistema. Então, ninguém vai sair ileso do pior cenário da mudança climática. Né? Até você não precisa pensar no outro, você pensa em você mesmo, é egoísmo, mas vamos sobreviver. Exatamente. E até no jogo diplomático mesmo, quando os países estão, mas cada país ali defendendo o seu interesse nacional. O seu interesse nacional é indissociável do interesse climático. Né? Não tem nenhum país que não vai ser prejudicado por isso, ou que vai ter que rever suas estratégias de negócio. E eu acho que as empresas, os setores, né, econômicos estão se preparando de alguma forma para adaptar as mudanças climáticas. Eu estava vendo esses dias um relatório que estuda a adaptação das mudanças climáticas no setor de mineração, um relatório internacional. Quer dizer, o setor da mineração tem a sua consciência de que um mundo instável climaticamente afeta o negócio deles. Né? Mas eles não vão pensar agora em como que eles vão contribuir para que isso não aconteça. Né? Eles já estão estudando como fazer uma cadeia produtiva mais segura num cenário instável. Quer dizer, entende até certo ponto que existe um risco, mas ainda não incorporou para a sua visão estratégica como que aquele setor joga nesse cenário, né? Qual que é a sua responsabilidade, o seu papel ali. A gente ainda trata muito como uma questão bonitinha de ter consciência. Então, eu queria continuar a partir desse ponto. A consciência que você falou, ambiental, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, acabam sendo rótulos que todo mundo... É o tal do selo verde, né? Toda empresa quer ter, mas de concreto tem muito pouco. Como transformar a sustentabilidade, esse conceito, e o desenvolvimento sustentável que todo mundo prega, todo mundo fala, em ações concretas e eficazes para, de fato, mudar e provocar um desenvolvimento sustentável que não fique no papel, que não seja um selo verde e que afete o dia a dia das pessoas positivamente? No cenário empresarial, isso chama-se gestão de risco. Gestão de risco. Se chama basicamente gestão de risco. É a empresa começar a perceber qual o risco que ela corre, a empresa, que o lucro dela corre a partir das mudanças climáticas. Né? Os prejuízos causados ao setor de seguros pelas mudanças climáticas nos últimos 5 anos têm sido crescente. Todos os anos, os prêmios pagos pelas seguradoras por catástrofes climáticas, por riscos climáticos, é crescente, é maior. Né? O mercado segurador já não faz seguro em determinadas regiões, não aceita determinados riscos mais. Né? No Rio de Janeiro você não consegue mais fazer seguro de automóvel contra enchente. O preço é tão alto que é mais barato você não fazer e comprar outro carro do que fazer esse seguro. Então o mercado segurador, ele tem esse papel também, ele é avesso a risco. Né? Eu faço o seu seguro de vida, mas você tem que ser jovem, saudável, passar por um check-up, aí eu faço o seu seguro. Se eu achar que você é um cara fumante, bebe, aí não, eu não quero o teu seguro de vida porque o teu risco é muito alto. O planeta está fumando e bebendo. Então, muito, né? Então, o seguro de vida do planeta está começando a ficar muito alto. O mercado segurador é um termômetro importante para as empresas. Quando elas começam a não conseguir segurar os seus projetos, fazer o seguro ou o resseguro dos seus projetos, isso significa que o risco que elas estão assumindo está muito alto.
Então, eu acredito muito que eu não acredito nessa história de que o mercado resolve todos os problemas. Isso é uma balela, uma baboseira. No entanto, o mercado tem alguns mecanismos. E esse é um mecanismo que acende uma luz vermelha. Num determinado momento, o próprio mercado vai dizer, olha, o risco disso que você está fazendo está se tornando tão intolerável que eu não faço mais o teu seguro. E dá uma ficha importante que caiu lá na cobertura da COP, foi em várias entrevistas que eu fiz, eu cheguei a falar assim, a questão ambiental. Aí viraram para mim e falaram assim, peraí, o que está sendo discutido aqui isso aqui não é uma reunião ambiental. Isso aqui é uma discussão de business, negócios. Porque as empresas, como o Dal falou, a área de seguros é uma das que mais tem se preocupado com essa questão, mas outras áreas sabem que o risco está começando a ficar cada vez maior. Sim. Portanto, toda a discussão que houve na COP, isso do ponto de vista da iniciativa privada, que participou maciçamente dessa conferência, né, mais do que em anos anteriores, é que aquilo afeta o negócio que eles trabalham. Portanto, uma ação ela é necessária. O quanto cada uma vai efetivamente colocar em prática, não pensar no seu lucro imediato, no curto prazo, essa é uma outra questão. Agora, raramente você vê um setor da economia que não saiba que ali na frente ela vai ter problema caso essas mudanças climáticas continuem a acontecer da forma como elas estão correndo. Carol, quer completar? Não, eu ia falar de um outro ponto, na verdade, é que a gente precisa também ter, quando a gente vai fazer essa análise de risco, então, lembrando da crise hídrica, ia citar, que não é só nas empresas também, né, nos governos, uma preocupação que o texto poderia ter colaborado mais para que a gente chegasse nessa direção e não colaborou foi a questão da descarbonização, né? A gente não conseguiu chegar num texto, nem sou responsável por esse texto, não tenho nada a ver com isso. Foi você que não escreveu lá. Você conversou com a ministra? Foi mal. Infelizmente não se chegou num texto comprometido com uma descarbonização até 2050. O texto fala em neutralidade das emissões. Então permite perfeitamente que a gente continue, né, tirando o petróleo do subsolo, emitindo e aí indo lá e plantando, né, mandando dinheiro para os países subdesenvolvidos como o Brasil, que ainda recebe, né, para plantar e regenerar a floresta. Ou seja, não garante que a gente vai fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, se a gente entende baixo carbono como não emissão, né? É um ponto de preocupação. Já caminhando para as considerações finais, queria saber o seguinte, o que tem de concreto para o cidadão se sentir mais atuante e, de fato, poder colaborar para um futuro melhor, futuro do bem comum? E segundo, o que falta para o Estado, para o governo federal, para os governos estaduais e municipais, para, com essas intenções, com essa carta de intenções da conferência, poder apontar e começar a colocar em prática nas suas localidades, nos seus municípios, estados e no país? Dá para resumir isso? Dá para sinalizar, pelo menos apontar para onde caminhar? Eu acho que dá. A gente tem que, na verdade, nós viemos num processo muito grande de aumento constante no consumo. Recentemente eu até escrevi um artigo dizendo que nós somos, ao mesmo tempo em que nós estamos mais quentes, né, o planeta está mais quente, ele continua sendo mais desigual. Portanto, são duas coisas diferentes, mas que elas acabam tendo uma mesma sintonia, ou seja, de um enorme desequilíbrio. E isso vem de um processo já grande de consumo, né? Que necessariamente a gente não precisa mudar o sistema, mas adaptar ele a uma nova realidade. A gente tem que parar de ter uma sociedade descartável, né? Uma sociedade em que o ter é muito mais importante do que o ser. Então, quer dizer, algumas mudanças a gente pode fazer sem necessariamente seja uma grande revolução, mas que são importantes adaptações que isso tem que partir tanto do cidadão, né? Como chegar até os governos também. E termos essa noção que eu já falei aqui, o Dal também e a Carol. Ter uma visão de século XXI. Nós estamos num outro momento do planeta e a gente não pode virar as costas para isso. Nós temos que fazer as transformações necessárias. E ações individuais são importantes? Quer dizer, economizar água, reciclar o seu lixo doméstico, isso de fato, na soma, acaba tendo um peso para o mundo, vamos dizer assim? Do ponto de vista simbólico, muito mais até do que concreto.
Mas, sem dúvida nenhuma, a transformação começa no cidadão, porque esse cidadão também é uma autoridade pública ou até um dirigente privado. Sim. Portanto, se ele faz na sua casa e ele leva essa visão para a empresa ou para a direção de uma autarquia, de uma prefeitura, de um estado, ele vai poder ser um agente transformador até maior, né? Nós somos cidadãos de uma sociedade com 7,5 bilhões de pessoas. Né? A gente tem que lembrar qual é a escala Sim. dessa cidadania. No Brasil, cerca de 200 e poucos milhões. Então, quando a gente fala do ato individual, seria muito irrelevante se Você faz fosse... utópico, né? Aquela história do passarinho levando água no bico para apagar o incêndio da floresta. E aí morreu queimado. Fica essa utopia. Agora, quando você pensa no comportamento coletivo, e as pessoas, as sociedades tendem a ter comportamentos coletivos muito próximos, muito parecidos. Aí você começa a ter impactos muito grandes desse comportamento coletivo. É a tampinha da garrafa que você acha, mas é só uma tampinha de garrafa, que junto com as outras 12 milhões de tampinhas de garrafa, formam um reservatório para dengue e para o zika. Sim. Né? São as pequenas ações que nós achamos que normalmente não terão impacto nenhum e que na soma de tudo tem um impacto tremendo. Então, a gente precisa começar a entender que nenhuma ação individual é de fato individual. Ela é ação de uma comunidade coletiva. Existe um monte de pessoas que fazem igualzinho você faz. E que se você o outro para também, a gente começa a ter uma mudança. Visão de longo prazo. Né? Há alguns anos atrás, era chique fumar. Era chique, as pessoas fumavam com o maior glamour. Nós estaríamos aqui conversando com o cigarro aceso, batendo no cinzeiro aqui, sem o menor problema. Hoje é impensável que você, num ambiente fechado, acenda um cigarro. Mudou. A sociedade... E há 10, 15, 20 anos atrás, se você dissesse que ia proibir fumar em um monte de lugares, você derrubava o governo. Exatamente. E as coisas mudaram. Né? Então, a transformação do indivíduo, ela tem um impacto muito poderoso. A política pública é muito importante. Agora, a adesão do indivíduo à política pública é fundamental. Só adicionando a isso, lembrar o nosso tamanho, né? A gente acho que fica muito sofrido pensar na mudança climática como uma coisa global que nos esmaga, né? A gente não consegue fazer nada sobre isso. Então, acho que lembrar do nosso tamanho e que a mudança climática afeta cada região de uma maneira muito peculiar. Então, se a gente atuar a gente não precisa salvar o mundo. Uma pessoa não vai salvar o mundo, o ato individual não vai salvar o mundo. E não precisa cuidar do seu espaço, sabe? Até onde você consegue andar é onde você deve atuar e tendo essa noção de que a gente não está fazendo. Não é que o meu lixo mais o seu lixo mais o dele vai juntar e ser um lixo a menos, né? É que o meu lixo inspira uma ação que vai muito além disso, né? Vai muito além do lixo. É a forma que a gente age. Você é eternamente responsável pelo lixo que produz. Essa frase é ótima. Uma rodada final, aí é quase um exercício de futurologia. Qual que é o planeta que a gente vai encontrar, como a conferência apontou em 2030, quer dizer, em 2030 qual que é o planeta que a gente vai encontrar? Reinaldo? Eu acho que um planeta ainda em transformação. Né? Eu acho que as coisas vão caminhar. Eu parto do princípio assim, um ditado que diz que o otimista pode até estar errado, né? Mas o pessimista já começa errado. Né? Então a gente tem que ter um certo otimismo no trabalho, na postura, porque ela vai determinar efetivamente o que a gente vai conseguir ou não fazer no futuro. Eu acho que se chegar em 2030, quer dizer, nós temos 14 anos pela frente, nós não vamos, na minha opinião, não vai conseguir o cenário que a gente pode considerar ideal. Mas nós vamos estar num processo grande de transformação. O que o Dal falou do cigarro, eu acho que vai ser muito referente também à questão do uso do petróleo, uso do carro. A gente tem sentido já uma mudança enorme nas cidades, em vários aspectos de coisas que eram consolidadas, de posturas, de ações, e que elas estão num processo forte de transição.
Sim. Então, eu espero, sinceramente, que a gente comece a ter uma visão melhor do que é esse futuro, que a gente consiga ser mais, compartilhar as coisas do que essa coisa do ter, né? Sim. Mas efetivamente é um processo, né? Então, eu quero ser otimista, sim, de que a gente vai estar num mundo ainda em transformação, não efetivamente num mundo melhor, mas que caminhando para isso. Eu também acho que a gente não vai ser o que a gente deseja ser, né? A gente vai estar ainda a meio caminho de algum lugar. Mas existem transições que já estão ocorrendo que são imperceptíveis, né? Há pouco tempo uma pesquisa mostrou que boa parte dos jovens não quer mais ter um carro. Aí você para e fala, pô, mas quando eu era jovem, meu sonho era ter um Sonho de carro. consumo. O sonho de consumo era ter um carro. Ter 18 anos para ter um carro. Para tirar a carta e ter carro. Então, mas hoje você já tem uma boa parte de jovens que não querem mais ter carro. Não é a maioria, mas já tem. Aí você tem um indicador que é a queda de venda de veículos. Só que é muito fácil você simplesmente dizer, não, é a crise. A crise está reduzindo a venda de veículos. Possivelmente a crise tem um papel importante na redução da venda de veículos. Mas qual é o papel dos jovens que não querem ter o carro no indicador venda de veículos, redução da venda de veículos? Né? Você tem várias transformações que já começam a acontecer, mas que ainda são muito imperceptíveis. Não dá ainda para você perceber qual é o impacto disso. Você tem muita gente que abandonou o automóvel. O Reinaldo abandonou o automóvel, eu abandonei o automóvel. Eu não ando mais de carro. Quantos já abandonaram? A gente não sabe. Isso é imperceptível. Tem várias coisas imperceptíveis. Então, uma coisa que eu sugiro às pessoas é prestem atenção nas mudanças. Prestem atenção. Olha só, isso aqui não era assim. Olha, isso aqui mudou. Porque essas mudanças que a gente quase não percebe hoje, é o que nos ajudará a prever o que será o amanhã. Carol? Quando a gente não sabe o que fazer para ser mais sustentável, a gente sempre tem a opção de fazer menos o que não é sustentável. E é uma opção que alivia muito a nossa vida, porque a gente sempre faz muita coisa, muito rápido, e fazer menos ou reduzir, né, é não só mais sustentável, como também mais saudável e te deixa mais em paz com a sua vida, porque a gente tem tempo, né? A gente está tornando o tempo um recurso escasso por querer colocar mais coisas nele do que cabe. E O mundo em 2030? então, o mundo em 2030, eu acho que ele já está... A tendência que eu vejo, porque eu tive a sorte em 2015 de estar muito mais em contato com o que estava emergindo nas comunidades do que o que a mídia estava mostrando. Então, eu vejo um mundo que já caminha nessa direção de reduzir. E talvez a gente tenha dificuldade de ver isso e coloque na conta dos otimistas, quem tá apostando na transformação, porque a gente foi educado por um sistema muito linear. Então, se a gente está indo para cá, a gente só consegue ver a gente continuando indo para lá. E, na verdade, o sistema Terra, ele funciona em ciclos, né? Um ciclo que trabalha com caos, ordem e equilíbrio, está sempre olhando para o equilíbrio. A gente foi muito para um extremo e agora a tendência, obviamente, é a gente ir para o outro, né? De um jeito ou de outro, ou com extinção, destruição, ou com uma transição mais suave. Tomara que seja mais suave, né? Eu acho que vai ser os dois, eu acho que já está sendo os dois. Em alguns lugares ela já está sendo drástica, né? Já tem, as Ilhas Fiji foi o primeiro país que já assinou lá no Congresso o Acordo de Paris, porque está desesperado, porque vai inundar, né? A gente vai demorar um pouco mais para entender isso, porque a gente é um país enorme. Mas está acontecendo das duas formas em vários lugares. Infelizmente, às vezes só do pior modo para acordar, né? Para alertar e ter mudança de fato. E às vezes nem do pior modo, né? Porque a gente teve a crise hídrica em São Paulo e a gente tem a crise hídrica em São Paulo, eu já estou usando no passado, porque a gente costuma esquecer e achar que foi algo pontual. E ainda não aprendemos com ela. Mas a tendência que eu vejo nas comunidades, concluindo, é de pessoas que buscam cada vez mais uma vida mais calma, mais consciente, mais equilibrada, menos ansiosa. Porque acho que muito da nossa insustentabilidade está aí também. Obrigado, Carol. Obrigado, Reinaldo, Dal. A íntegra dessa entrevista está em programadiferente.com e eu só tenho a agradecer que a gente caminhe para um mundo melhor e com ações concretas e que não fiquem só no papel. A gente vai chegar lá. Tomara. Obrigado. Obrigada.